o Donald Trump está fracassando cada vez mais, agravando o problema dos Estados Unidos e perdendo credibilidade. É isso que ele está conseguindo. E nós resolvemos fazer uma série aqui de coisas que ele está fazendo errado, no comportamento dele. Porque, além de identificar o problema errado, né, de forma proposital ou de forma equivocada, ele trata da maneira errada. Então nós estamos já no terceiro vídeo a respeito dos erros de gestão, de decisão, de método de tomada de decisão por parte do Donald Trump. E nós vamos seguir. Então hoje nós vamos falar sobre o fato dele estar ignorando os sinais de esgotamento. Esgotamento tático, não estratégico, tático. Aquele que é escolhido pontualmente. Veja, nós percebemos aí desde o dia da posse, que ele fala que o declínio americano acabou. Ora, o resultado disso é Make America Great Again, MAGA. Make America Great Again. Esse slogan, ele não contempla um desgaste violento nessas palavras que ele está usando. A primeira coisa que eu tenho que comentar é o seguinte: se ele usa fazer a América grande novamente, ele já assume que a América está em declínio, ou declinou. Ele já assume na própria frase que a América já não é América, quando eu digo Estados Unidos, né? Já não é mais o mesmo. Isso é muito ruim, é um equívoco muito ruim. Além de ser uma grande mentira, é um equívoco muito ruim. Percebe a duplicidade do problema dessa frase? Ela chama atenção para uma situação grave, que é a situação econômica, e ainda faz uma promessa absolutamente difícil de ser cumprida. Quase improvável. Então essa falta de sensibilidade do Donald Trump na escolha desta frase, desse mote de governo, vamos dizer assim, é uma coisa que remonta aos anos 90. Lá quando começou, finalzinho ali dos anos 80, mais o início dos anos 90, a programação neurolinguística. Então nós tivemos uma onda de propagação que até hoje está aí, né, ecoando, de pensamento positivo. Eu entrei nessa onda, eu cheguei a ir até San Diego, na Califórnia, estudar programação neurolinguística com o Anthony Robbins, conversei pessoalmente com ele. Lá com a secretária dele, a Julie Martino também. Então era um momento em que as pessoas acreditaram, houve uma onda de pensamento positivo. Foi uma reedição de muitos livros antigos, como A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, O Poder do Subconsciente, e assim por diante tiveram vários, né, autores que foram por essa linha. Daí houve uma reedição e juntou-se uma série de teorias positivas, comportamentais, no que se chamou de programação neurolinguística. Deram uma embalagem nova para uma coisa antiga. E isso realmente invadiu empresas multinacionais. Eu mesmo fui convidado para dar muitas palestras. Cheguei a dar 4 palestras por dia para multinacionais no Brasil todo. Mas a gente percebia que existia alguma coisa errada. Aquilo estava estressando as pessoas. Por quê? Porque estava atacando um problema errado, né? E vendendo uma promessa ilusória. É exatamente isso que o Donald Trump está fazendo. Exatamente isso. E naquela época, daí nós resolvemos não participar mais desses convites de palestra, de pensamento positivo, de motivação. A palavra é essa, palestra motivacional. Então ele assume que os Estados Unidos não mais estão tão fortes como antes. Quando uma empresa chega a ter a necessidade de fazer isso, de muita propaganda, muita publicidade, muita motivação, muita promoção, é sinal que as coisas já não estão indo muito bem. Pode ter com raras exceções, né? Mas normalmente essas raras exceções, onde a empresa já investe bastante, propaganda e motivação, já faz parte da cultura da empresa desde o começo. Agora, quando ela sai do 8 e vai para o 80,
é que sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Quando ela investe para alavancar os negócios, é sinal, e aí precisa ter muito cuidado. A gente percebe no discurso dele, quando ele diz assim, os investidores que vierem aqui para os Estados Unidos ganharão dinheiro como nunca. Então ele tem essa mania que obviamente faz com que ele perca credibilidade. Então ele chama a atenção para um problema grave e ali aponta também para estratégias equivocadas. É mais ou menos isso. O paciente está morrendo, certo? Mas nós vamos ressuscitá-lo. O paciente está morrendo, mas nós vamos fazer ele voltar ao que era antes. Na sequência, ele diz, ele tem um problema no rim. E o problema é no fígado. E depois, para completar, ele pega o medicamento errado e a bula lá, a prescrição é 1 a cada 8 horas, o comprimido a cada 8 horas, ele dá 2 a cada 4 horas. Resumindo, é isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Ele assusta em todos os sentidos. Assusta em todos os sentidos. Ele fala que os Estados Unidos estão em declínio ou já perdeu a dianteira. Um dos dois. Ele aponta o problema errado, que o problema errado é o comportamento do americano, do estadunidense, e não as tarifas e assim por diante. É um comportamento que contempla drogas, baixa produtividade, drogas, baixa produtividade, consumo elevado de carboidratos e açúcares, quer dizer, alimentação errada, né, falta de cuidados com a saúde. Essa questão de falta de cuidados com a saúde, veja, tem um dado muito interessante para passar para vocês. O americano rico, ele tem a mesma expectativa do que o europeu pobre. Percebe? Normalmente, quanto mais alta a classe social, maior a expectativa de vida. Então, o que reflete esse número, esse dado? Que o americano, mesmo tendo dinheiro, ele não cuida da saúde. Aliás, ele gasta em coisas que prejudicam a saúde. Então, o Donald Trump, vamos lá, vamos voltar. Ele chama atenção para um problema. Estados Unidos já não é mais o mesmo, está em declínio, está morrendo. Faz uma promessa de ele ser, de novo, uma grande potência. Uma promessa absolutamente equivocada. Elege um problema que não é o problema real. Ele diz que o problema são as tarifas, que o problema são as não ter isenção de impostos. Tudo errado. Porque a abertura comercial foi o que fez os Estados Unidos uma grande potência. Certo? E a isenção de impostos é impossível porque eles têm um déficit muito grande, déficit fiscal muito grande, que necessita maior arrecadação. Senão vai agravar o problema dos Estados Unidos. Então, tudo errado dentro de uma frase só. No budismo existe uma palavra que é pronunciada no ritual que se chama Namu-myoho Renge-kyo. Tudo de bom está dentro dessa frase. Tudo de bom está dentro dessa frase. Pesquise você, Namu-myoho Renge-kyo. Agora, tudo de ruim está nessa frase do Trump. Como é que você quer que dê certo? Então não é à toa que está fracassando. Porque a boa atitude, a atitude do campeão, gente, é trabalho com humildade e observação racional e calma dos pontos que podem melhorar, os pontos dos vícios que tem que tirar. Um batedor lá de tênis, ele tem um vício de bater de um modo errado, ele tem que tirar esse vício. Né? Talvez lá na base ele não tenha sido corrigido isso aí. Então, quer dizer, com observação calma, criteriosa, com serenidade e trabalho. Ainda mais no momento em que as coisas estão difíceis. Na base do desespero não consegue. Você tem que buscar, né, tranquilidade espiritual, paz interior para recomeçar. Agora, que tipo de paz interior essa frase enganosa, idiota, mentirosa e impossível
Será que vai trazer paz e serenidade para o povo americano uma frase dessa? Make America Great Again. Estados Unidos já não é mais o mesmo. Vamos ser grandes de novo. Mentira! Principalmente porque identifica o problema errado e mesmo identificando o problema errado, faz uma lambança danada. É mais ou menos como eu falei. Mesmo dizendo que o problema é no fígado e o problema é no rim, ainda dá o remédio errado na hora errada e na dose errada. Tem chance de dar certo isso? Me diga. Tem chance de dar certo? A outra coisa, outro problema dessa frase é que Make America Great Again, mesmo que fosse verdade, mesmo que existisse verdade nessa frase, para que população, para que parte dos Estados Unidos ele está falando? Porque grande parte da população americana não tem nem noção do que seja isso, ser grande. Muito menos de novo. Essas 37 milhões de pessoas aí que estão abaixo da linha de pobreza, será que elas conheceram o que é ser grande? O que é ser próspero? Então essa frase, ela traz mais um erro, ela exclui praticamente 60% da população americana. Ela exclui muita gente porque a grande maioria não sabe o que é ser grande, o que é ser próspero. A grande maioria. Esses 37% que vivem abaixo da pobreza, muito bem, os caras não têm a mínima noção. Gente. Os caras estão discutindo ali, os filhos e a família, se eles podem gastar $30 a mais num tênis ou não. Como é que vai vender uma ideia grande de novo? De novo como? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Por que é uma catástrofe generalizada essa gestão do Trump? É um troço absolutamente fora de propósito. O Zé Poeta, aliás, grande abraço para você, Zé. Participa sempre aqui. Ele diz, o dizimista é um otimista realista. Verdade, me sinto assim. Otimista porque eu acredito no potencial da humanidade. Como é que eu não vou acreditar no potencial da humanidade se a humanidade está sendo capaz de fazer um foguete voltar para a Terra de ré? Se a humanidade está sendo capaz de criar um aparato de defesa, que o Ronald Reagan já começou lá com Guerra nas Estrelas, né? Um aparato de defesa em que em órbita consegue interceptar um míssil intercontinental. Como é que eu não vou acreditar num ser que tem essa capacidade? Eu sou otimista. Só que sou realista. Tem que usar da maneira certa essa capacidade. E é isso que está faltando. É isso que está faltando. Inteligência, capacidade. Nós nunca tivemos tanta inteligência, tanta capacidade, tanto recurso na história da humanidade. A quantidade de recursos que nós temos hoje em termos de tecnologia, de capacidade, é um troço absurdo, gente. Hoje, uma pessoa que vive abaixo da linha de pobreza lá nos Estados Unidos, provavelmente viva melhor do que um faraó do Egito na Idade Antiga. Sabe? Tem um chuveiro quente, tem uma água. Sabe? Então, são coisas assim que realmente a gente tem que lutar para reverter isso aí. A gente tem que lutar para reverter isso aí. A capacidade do ser humano é extraordinária, tão grande, tão magnífica, aí sim, magnífica. Não essas bobagens do Donald Trump, mas a capacidade do ser humano é tão magnífica que nós poderíamos transformar esse planeta num verdadeiro paraíso. Num verdadeiro paraíso na Terra.
recursos para que isso aqui seja um paraíso, tem uns montes. Mas não dá para rasgar acordo climático, cacete. Tá bom, vamos voltar aqui. Veja, aposta numa uma promessa megalomaníaca com pouquíssimas chances de se tornar realidade. É isso, meu, pouquíssimas chances mesmo. Pouquíssimas chances de se tornar realidade. O Deng Xiaoping, ele prometeu que a China seria a maior potência do mundo de novo? Não. Ele disse assim, algumas pessoas vão prosperar antes de outras. Ponto. E vamos trabalhar, certo? E vamos ter humildade, vamos ter sabedoria e assim por diante. Entende a diferença? O Ocidente realmente não está preparado. Não está preparado. Teve uma vantagem tecnológica muito grande que deu, né? Tecnológica e no caso dos Estados Unidos, né? Vantagem do dólar, né? Militar e assim por diante. Mas está perdendo isso aí, cara. Está perdendo. Está perdendo, dia após dia está perdendo isso. Então, como não tem o preparo espiritual, a calma, a serenidade suficiente, vai ter que se esborrachar, dar com a cara no muro, e aí o que sobrar, quem sobrar e o que sobrar, eles vão ter que se reinventar. É essa a realidade. Mas continuo otimista em relação à humanidade, sempre. Então, chama o povo ao pensamento positivo, não à humildade, à sabedoria e ao trabalho. Compreende o problema dessa frase? Tipo assim, nós vamos atravessar essa ilha aqui e quem alugar o meu bote aqui, contratar o meu guia, comprar os equipamentos que eu determinar, vai atravessar essa ilha, vai chegar em outra lá e tem um baú de ouro. Magnífico, grande, extraordinário, uma riqueza fora do normal. Mas você tem que contratar o meu guia, pagar o aluguel do meu barco e comprar os meus equipamentos. Isso não é uma sacanagem, gente? Completa, não é? Completa, porque o cara sabe que não tem baú de ouro lá do outro lado. Essa é a questão. Ele sabe que não tem baú lá do outro lado. Mas como ele nunca precisou de serenidade, de trabalho para viver, ele não sabe como orientar o povo a ser assim. Sabe, essa vida que ele teve, essa vida de berço esplêndido. Dessa babaquice aí de slogans hiperbólicos. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca, sabe? Tem que entender que além daquele público que nunca participou da grandeza, não ter tipo como de novo se eu nunca fui grande, tem um outro público que é grande, certo? Que não dá mais valor para essas coisas. Os caras não estão dando mais valor para o carro, último modelo, não sei o que, não. O cara tá bem, o cara conhece a grandeza, ele diz, ixi, cara, essa coisa de grandeza, de luxo aí não traz felicidade para ninguém. Tem esse público também. Então veja bem, a frase não tem efeito ao público que nunca conheceu grandeza, muito menos, né? Nunca conheceu grandeza. Não tem efeito ao que já desmistificou a grandeza. Pessoa que já viveu na riqueza e sabe que não é por aí que a felicidade vai ser alcançada. E tem um outro público que não tá nem não valoriza esse tipo de sonho, mas valoriza sim o respeito à natureza, ao meio ambiente, aos animais, a solidariedade.
Então o que eu posso dizer? Tudo errado, né? No próximo, a gente vai continuar essa série aí, nós temos previsto aqui 12 erros. Nós estamos apenas no terceiro. Fique aí ligado com a gente, se inscreva no canal para facilitar, né, que você receba os outros vídeos. Faça um comentário, mande um joinha, compartilhe, é importante, tá bem? Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.